Obrigada, Senhor Jesus, por estarmos aqui mais esta noite reunidos em Teu nome, para que possamos nos aprimorar em Teu caminho, no caminho do amor, da solidariedade, da compreensão. Esse aprendizado nos faz enriquecer, nos enriquece e nos estimula a caminhar sempre ao Teu lado. Assim seja. Boa noite, meus irmãos. Vamos a mais um estudo, seguindo a nossa programação. Quero primeiramente agradecer a Adélia pela oração, pedindo a proteção dos nossos amigos da espiritualidade. Hoje nós vamos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Nós estamos cuidando da prece por aquele que ora. E hoje nós vamos estudar o ato de submissão e de resignação, itens 30 a 33. Então, no prefácio dessa prece, Kardec vai nos falar o seguinte: quando um motivo de aflição nos advém, se lhes procurarmos a causa, a miúde, reconheceremos estar numa imprudência ou imprevidência nossa, ou, quando não, em um ato anterior. Em qualquer desses casos, só de nós mesmos nós devemos queixar. Se a causa de um infortúnio independe completamente de qualquer ação nossa, é ou uma prova para a existência atual, ou expiação de falta de uma existência anterior. Caso este último, em que, pela natureza da expiação, poderemos conhecer a natureza da falta, visto que somos sempre punidos por aquilo em que pecamos. Então, Kardec está colocando aqui a questão da origem dos nossos sofrimentos e das nossas aflições, né? E ele pede para que nós consultemos o capítulo 5, o item 4 a 6 daqui do Evangelho. E esse capítulo 5 fala justamente das causas atuais das aflições. Então ele fala que essas vicissitudes da vida promanam de duas fontes. Tem a sua causa na vida presente ou em outras vidas. Já estudamos isso aqui com outros irmãos, né? Falando sobre a origem das nossas aflições e dos nossos problemas, né? Então, se as causas são atuais, ele lista lá uma série de ocorrências que nós participamos, como previdência, devido ao nosso orgulho, a nossa ambição, falta de ordem, de perseverança, né? Pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos. Uniões desgraçadas, né? O coração não tomou parte, né? Só o interesse monetário. Disputas que teriam sido evitadas, um pouco de moderação, um pouco de fazer com que a nossa suscetibilidade fosse diminuída, né? Doenças e enfermidades da intemperança, dos excessos. Tatiana, na semana passada, nos falava justamente sobre isso, né? Sobre os nossos desregramentos. Pais são infelizes com seus filhos porque desenvolvem germes do orgulho, do egoísmo, da vaidade. E, mais tarde,
isso vai ter um desfecho negativo. Bom, isso são as causas atuais das aflições. As anteriores, nós podemos ter perda de entes queridos, que são o amparo da família, acidente, né? Ninguém estava esperando um acidente daquele, aconteceu. O sujeito tinha uma fortuna e perdeu, né? Os flagelos naturais que podem acontecer em qualquer época e em qualquer lugar. Ainda mais agora, quando nós já não temos uma normalidade com o nosso meio ambiente, fruto justamente dos nossos desregramentos. Estamos falando em termos coletivos. Enfermidades de nascença, sobretudo que tiram tantos infelizes a oportunidade de trabalhar, deformidades, idiotia, cretinice, isso tudo são causas anteriores da aflição. Como eu tinha isso e de repente eu não tenho mais? Então, se nós formos ver no nosso passado, nós vamos achar todas as respostas. Kardec, então, continua ainda lá no seu prefácio. No que nos aflige, só vemos em geral o presente e não as ulteriores consequências favoráveis que possam ter em nossa aflição. Olha que interessante, Kardec está falando que numa aflição, né, quando nós saímos do nosso conforto, temos que lidar com situações delicadas, na realidade, isso são consequências favoráveis para nós. Isso vai ter consequências boas para nós. Logicamente, dependendo como nós passamos por essas aflições. E olha o que ele fala agora. Muitas vezes o bem é a consequência de um mal passageiro, como a cura de uma enfermidade é o resultado dos meios dolorosos que se empregam para combatê-lo. Nós estamos vendo agora, para se curar de uma enfermidade, muitas vezes nós passamos maus momentos, né? Mas depois vem a saúde, vem o equilíbrio. Mas foi preciso a intervenção, né, para que isso acontecesse. E a intervenção muitas vezes dolorosa. Continua Kardec. Em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus. Suportar com coragem as tribulações da vida. E queremos que elas nos sejam levadas em conta e se nos possam aplicar essas palavras do Cristo. Bem-aventurados os que sofrem. Para aqueles que estão distantes do Evangelho, e nós também muitas vezes podemos ser denominados assim, porque muitas vezes os nossos pensamentos, as nossas ações não se coadunam com as palavras do Cristo. Nesses momentos nós estamos longe do Evangelho. Agora, quando a gente está estudando aqui nessa ambientação, nós estamos próximos do Evangelho, né? Mas quando nós estamos distantes, bem-aventurados os que sofrem, para muitos, pode significar uma afirmativa dúbia, não é? Como? Sofrer é uma coisa ruim, sofrer é uma coisa aflitiva, não é? Não nos faz bem, e Cristo vem nos falar justamente o contrário. No estágio que vocês estão, o sofrimento, as aflições são próprias deste orbe. Porque nós estamos aqui justamente para nos alinharmos com as leis naturais, que nós, no passado, e muitas vezes nesta mesma reencarnação, nós vimos agora, nós divergimos dessas leis.
né? Nós achamos que nós estávamos numa boa. E numa boa, geralmente a gente, quando não tem o respaldo da prece, quando não tem o respaldo da oração, quando não tem o respaldo do estudo, do interesse de saber por que está acontecendo aquilo, muitas vezes, numa boa, a gente quebra a cara, né? Olha só, nesse capítulo 5, no item 18, esse capítulo trata do bem e mal sofrer, né? É uma página de Lacordaire, né? Ele finaliza essa página dizendo o seguinte: bem-aventurados os aflitos pode então ser traduzido assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. Então nós estamos vendo que essa página do bem e mal sofrer trata da submissão, né? Trata justamente do tema da nossa noite de hoje, que é nós nos submetermos aos desígnios de Deus. Muitas vezes, olhando para o lado, nós achamos que as coisas não estão muito bem, né? Nós achamos que as coisas estão muito erradas. E realmente estão. Mas vamos fazer uma pergunta: somos nós que estamos provocando esses erros? A resposta é a seguinte: muitas vezes sim. Porque nós vibramos, muitas vezes, nós, de uma certa forma, colaboramos com nossos pensamentos negativos, destrutivos, para que certas situações se deem. Porque o pensamento é uma força e essa força age. Ela pode agir para o bem como pode agir para o mal. Por isso, saber o que realmente nós estamos pensando, o que nós estamos acompanhando, qual o nosso interesse real, é muito importante, né? E dentre esse quadro de interesses, a submissão às vontades do Pai é importantíssima, para que nós não tenhamos tanta dor dentro das nossas aflições, para que nós passemos, como diz aqui Lacordaire, com firmeza, com fé e com perseverança, para que mais à frente nós tenhamos alegria. Neste momento, talvez nós não tenhamos muita alegria, mas nós sabemos que nós estamos de passagem. E vamos abrir mais um parêntese aqui. Essa não é a nossa última passagem. Nós somos tão ansiosos porque a gente às vezes fica pensando que o mundo de regeneração está logo ali, dobrando a esquina. E, na realidade, nós temos que vir aqui algumas vezes, enquanto coletividade, porque nós ainda não adquirimos a experiência para realmente viver a lei do amor que Jesus nos propôs, né? É só olhar para nós. Nós vivemos integralmente a lei do amor que Jesus nos propôs. Então, nós ainda temos que passar alguns apertos nessas e em outras encarnações, né? Nós não estamos em final de linha aqui na Terra. Isso é um sistema que está se dando e parece que a pandemia vai resolver todos os casos, né? Quem vai ter que desencarnar, desencarna. Quem vai ter que sofrer, sofre. Não, isso é um sistema. E esse sistema vai se prolongar ainda por muitos anos. Provavelmente, nós vamos suplantar essa fase da pandemia, com o auxílio da ciência, que muitas vezes nós respeitamos e não acreditamos, né?
mas com o auxílio da ciência nós vamos suplantar. Mas nós estamos num planeta que nós já agredimos tanto que nós não podemos garantir que outras viroses, que outras bactérias, que outros fungos, que outros protozoários possam adquirir possibilidades maiores de danos para as nossas vidas. Então nós sabemos que nós temos que nos alinhar com as leis de amor que Jesus nos trouxe para que nós possamos, nessas e em outras reencarnações, almejarmos realmente, lá para frente, um mundo de regeneração. Muito bem. Vamos para a prece 1. A prece 1 diz o seguinte: meu Deus é soberanamente justo. Todo sofrimento neste mundo há, pois, de ter sua causa e sua utilidade. Aceito a aflição que acabo de experimentar, como expiação de muitas faltas passadas e como prova para meu futuro. Então, aqui nós estamos reconhecendo que a aflição é um remédio para corrigir nossas faltas passadas. Estamos reconhecendo também que há a justiça divina. Continuando nessa prece, fala-se assim: bons espíritos que se protegeis, que me protegeis, dai-me forças para suportá-la sem lamentos. Fazei que ela me seja um aviso salutar, que me acresça a experiência, que abata em mim o orgulho, a ambição e a tola vaidade e o egoísmo, e que contribua assim para o meu adiantamento. Então, olha só o que ele está pedindo, né? Na realidade, ele está pedindo para que nós possamos vencer os nossos inimigos internos, que são os nossos maiores problemas, né? Então, aqui nessa prece, ele está pedindo forças para nós fazermos essa luta interna. A prece 2 diz o seguinte: sinto, ó meu Deus, necessidade de te pedir, me dê forças para suportar as provações que te aprouve destinar. Permite que a luz se faça bastante viva em meu espírito, para que eu aprecie toda a extensão de um amor que me aflige porque me quer salvar. Um amor que me aflige, né? Uma correção necessária. Continua a prece. Submeto-me resignado, ó meu Deus, mas a criatura é tão fraca que temo sucumbir se me não amparares. Não me abandone, Senhor, que sem ti nada posso. Então aqui nós pedimos nessa prece a proteção e forças para passar por aquela aflição. Aqui também há um ato de submissão e resignação com os desígnios de Deus, reconhecendo que a aflição é algo que vai nos facilitar a nossa caminhada. Nós lembramos, nessa altura, do final da prece feita por Emmanuel, chamada Oração Nossa. E no final da Oração Nossa, ele diz o seguinte: ajuda-nos a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Essa oração é muito difundida entre os espíritas, né? Chama-se Oração Nossa, e existe até um áudio em que o Chico também a profere, né? A prece 3
diz o seguinte: a ti dirigi o meu olhar, ó Eterno, e me senti fortalecido. És a minha força, não me abandones. Ó meu Deus, sinto-me esmagado sobre o peso das minhas iniquidades. Ajuda-me. Conheces a fraqueza da minha carne. Não desvie de mim o teu olhar. Ardente sede me devora. Faz brotar a fonte da água viva onde eu me descendente. Que a minha boca só se abra para te entoar louvores e não para soltar queixas nas aflições da minha vida. Sou fraco, Senhor, mas o teu amor me sustentará. Ó Eterno, ó tu és grande, só tu és o fim e o objetivo da minha vida. Bendito seja o teu nome, se me fazes sofrer, porquanto és o Senhor, e eu, o servo infiel. Curvarei a fronte, sem me queixar, porquanto só tu és grande, só tu és a meta. Então nós vemos que nessa oração, ele dá mais ênfase ao reconhecimento das nossas fraquezas. Também reconhece enfaticamente que só por Deus, só por seu amor, nós vamos ganhar forças para nos vencermos. E essa figura de curvar a fronte significa que nós estamos abrindo mão da nossa postura, muitas vezes inconsequente e infantil, alimentada pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, né? E ele curva a fronte sem se queixar, porquanto ele reconhece que só Deus é grande e só Deus é a meta, né? Muito bonita essa oração. André Luiz, lá em Vivendo o Evangelho, no volume 2, lição 357, justamente fazendo um comentário sobre essa prece de submissão, ele fala que existem aflições atuais, cujas raízes remontam a desvios em vidas anteriores. Então, o que nós trazemos de legado do nosso passado. Ele elenca aqui uma série de situações do nosso dia a dia. Então ele fala em malformação congênita, doenças psíquicas, conflitos íntimos, deformações físicas, bloqueios emocionais, influências obsessivas, inibições, distúrbios do caráter, oscilações afetivas, pensamentos desencontrados, atitudes contraditórias, insegurança crônica, transtornos familiares, e vai por aí afora. E ele finaliza essa lição dizendo o seguinte: a reencarnação existe para solucionar pendências antigas. Os débitos de hoje assim se transformam em oportunidades de remissão. Deus já te perdoou. Agora é a sua vez. Quando que Deus nos perdoou? Quando Ele nos deu a possibilidade de reencarnar. Quando Ele nos ofereceu aqueles espíritos benfeitores que prepararam a nossa reencarnação, nos orientando e realmente botando a mão na massa para que a gente pudesse entrar no útero materno. Deus nos perdoou quando nos deu uma mãe e um pai. Deus nos perdoou quando nos deu um lar. Deus nos perdoou quando nos deu a escola, os professores. Deus nos perdoou quando nos dá as possibilidades para que nós possamos estar acordando a cada dia com possibilidade de trabalho e de evolução. E finaliza André Luiz:
A aflição suportada com fé e coragem é a oportunidade que tens de perdoares a ti mesmo, porque Deus já perdoou, nos dando as possibilidades. Agora, vamos nos perdoar. Vamos nos afastar do caminho do mal. Mas, sem pensamento que nós estamos sendo atacados pelas falanges do mal, mas com pensamento do seguinte sentido: eu vou entrar pela estrada do bem, eu vou ser valente comigo mesmo e com isso eu também vou ganhar essa amizade dos espíritos que estão querendo fazer com que eu não entre nessa estrada, para que eles também um dia possam fazê-lo. Nós aprendemos isso com Ivone. Ivone relata nas suas páginas que a melhor coisa que pode acontecer com alguém que está sendo fustigado pela espiritualidade inferior é fazer deles um amigo e não tratá-los como inimigos, porque eles são, antes de tudo, necessitados como nós. Esse deve ser o pensamento que nós devemos manter. Ou seja, nós não estamos em luta. A única luta que nós temos que manter é com as nossas próprias imperfeições. Muito bem. Joana de Ângeles, livro Triunfo Pessoal, capítulo 10, ela fala da reintegração religiosa, né? E muitos procuram a religião, mas muitas vezes acham um aspecto castrador, proibitivo, gerador de culpa, né? É aquela fé cega. Ela impõe dogmas, ela impõe conteúdos sem permitir reflexão, sem análise, né? E o sujeito se sente com autoconfiança, com uma plenitude, né? Ele pertence a uma comunidade que louva o Mestre Jesus, né? Que louva a Deus, e ele se sente com aquela autoconfiança. Agora, existe um outro tipo de religiosidade que é estimulante, que é psicoterapêutica, que é consoladora, que torna racional e lógica, pois possui um suporte filosófico. Então faz com que nós pensemos para explicar o que está em volta de nós, essas ocorrências morais, sociais, do destino, do sofrimento, as infinitas possibilidades que nós temos de sucesso em relação ao futuro. Isso é que é importante. E conforme assentou Jesus, ele vencera o mundo. E ele propõe que nós também vençamos o mundo fazendo um triunfo interior. E Joana completa: a vitória, porém, sobre o mundo das paixões, das disputas perturbadoras, eis a proposta da psicoterapêutica da fé religiosa. A fé religiosa é justamente para que nós nos modifiquemos. Finalizando, ela fala: o homem que crê tem muito mais possibilidade nos vários compromissos existenciais do que aquele que vive simplesmente na dúvida, né? Atormentado pela dúvida. Ou simplesmente aquele que abriu mão de pensar e que não crê em nada. Quando alguém enfrenta uma batalha sem certeza da vitória, de alguma forma já perdeu, né? Tem uma possibilidade grande de não triunfar. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, lição 19, chamada Comunhão com Deus. João, evangelista, pergunta a Jesus: mas a oração deve ser de louvor ou de súplica? Aí Jesus, numa frase do diálogo, responde a João. Essa página é muito grande, né? Nós não temos tempo aqui de abordá-la toda. Mas uma resposta que Jesus dá a João:
O que apenas suplicam pode ser ignorantes. Os que louvam podem ser somente preguiçosos. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem, com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é filho que aprendeu a orar. Na exaltação, na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia que a sua própria. Para finalizar, vamos lá em Instruções Psicofônicas, que trata das reuniões produtivas que Francisco Cândido Xavier tinha com vários espíritos que chegavam para a orientação da noite, e uma delas foi Amaral Ornelas. Eu acho que nós já falamos desse poema aqui, mas me desculpem, nós vamos repetir, dada a oportunidade do estudo da noite. Essa oração foi feita em 17 de março de 1955. O nome é oração mesmo. Olha o poema, como é que é lindo. A princípio, é um rumor do coração que clama. A asa leve é ruflar da alma que anseia e chora. Depois, é como um círio hesitante da aurora, convertendo-se após um resplendente chão. Então, ei-la a vibrar como estrela sonora. É a prece a refulgir por milagres, milagrosa flama. Glória de quem confia e poder de quem ama. Por mensagem solar, cindindo nos céus afora. Depois, outro clarão do além desce e fulgura. É a resposta divina aos jogos da criatura, trazendo paz e amor em fúlgido ratilho. Irmãos, guardai na prece o altar do templo vosso. Através da oração, nós bradamos, Pai Nosso, e através dessa luz, Deus responde, meus filhos. Muito bem. Antes de nós fazermos a nossa prece final, quero alertar que nós vamos colocar no grupo todo esse texto de Humberto de Campos e vamos colocar também a prece dos aflitos, que nós achamos muito oportuna para o estudo de hoje, que é uma prece de submissão também, preferida para Abigail, está no livro Paulo Estevam. Ela é interpretada por Cacau, e essa cantora que também já não está entre nós, que já desencarnou. Vamos então à nossa oração de agradecimento da noite de hoje. Senhor Jesus, estar perto do Teu Evangelho, estudar as Tuas lições, é uma forma de fortalecer as nossas almas. Nós te agradecemos, Senhor, por essa ajuda para cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, pela proteção dos nossos lares, pela proteção dos nossos familiares, dos nossos amigos. Nós te agradecemos, Senhor, a vida. E nós pedimos também, Senhor, para que possam ser abençoados os nossos irmãos enfermos por todo o mundo. Os enfermos do corpo e os enfermos da alma, por todo o universo. Nós pedimos, Senhor, em particular também nesta noite, pelos nossos irmãos que procuram a porta larga para sair da vida através do suicídio. Que eles possam ser recebidos, amparados e reestruturados no caminho do bem pelas falanges de Nossa Mãe Santíssima. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, amigos da espiritualidade. Obrigado, conselheiro, por esta noite e que nós possamos nos despedir na paz do nosso Pai. Meus irmãos, desejo muita paz para cada um dos lares, daqueles que estão conosco nesta noite e daqueles também que não puderam estar acompanhando o nosso estudo. Que a paz de Jesus esteja com todos nós.